Olá, bom dia! Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu dia. Que essa palavra possa vir de encontro ao seu coração hoje. E hoje nós temos uma palavra em Juízes, no capítulo 3 de Juízes. Na verdade, esse capítulo de Juízes, ele traz, um ciclo de desobediência, de opressão, de clamor e de libertação. E esse texto ele vai trazer novamente, essas ações decorrentes que se sucedem nesse livro de Juízes. Mas Deus tem uma palavra muito poderosa para as nossas vidas. E com isso eu quero dizer para você hoje que Deus usa até as coisas improváveis para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. Talvez hoje você esteja vivendo esse ciclo também de derrotas, de opressões, de percas. Você começa ali a olhar para um lado, olhar para o outro e não consegue ver perspectiva, mas que a ação do povo, que era se voltar para Deus, orar ao Senhor, pedir por socorro, possa ser a sua única e melhor motivação. Quando o povo se voltava para Deus, quando o povo ia ao socorro, pedir socorro ao Senhor, Deus estava ali sempre com a sua graça e a sua misericórdia disponível. Então que hoje você se posicione, clame, grite por esse socorro. Vamos ver o que esse versículo traz para nós. A servidão, havia uma servidão, uma escravidão do povo, dos filhos de Israel. E a gente vê aqui que eles clamaram ao Senhor. E no versículo 15 fala o seguinte: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador. Eude, filho de Gera, benjamita, um homem canhoto. Como que pode um homem canhoto, um soldado, na possibilidade humana, se levantar como libertador? E os filhos de Israel enviaram pela sua mão presente a Eglon, rei dos Moabitas. Eudes fez uma espada de 2 fios de comprimento, de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes, a sua coxa direita. Esse é o detalhe. Um soldado, ele usa a sua espada do lado esquerdo. A estratégia do homem canhoto, porque como ele colocou a sua espada do lado direito, essa foi a grande chave de Eudes quando ele passou pelas portas dessa espada não ter sido reconhecida, porque possivelmente eles olhavam o lado esquerdo, aonde ficava a espada. Era comum, a espada ficava do lado esquerdo. E essa espada do lado direito, ela passou por despercebida. Então, até naquilo que
parecia como uma desvantagem, Deus usa como propósito. Eu quero chamar sua atenção para isso. Até aquilo que parece estar em desvantagem. Ele era um homem canhoto. Deus usa como propósito. Que essa palavra possa queimar ao seu coração hoje. Não foi uma ação de impulso também. Pense sobre isso. Foi montado um plano. Foi elaborado um plano. O texto fala que ele fez uma espada de 2 fios de comprimento, de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes. Consegue perceber? Há uma estratégia aí. Há também uma atitude de coragem aí. Muita coragem. Então o que eu quero é que você entenda o que Deus está nos ensinando. Que a fé mais a ação foram os instrumentos usados para um tempo de opressão. E o que você tem feito? Quais são as atitudes que você tem tomado? Como você tem se posicionado? Deus usa. Basta um posicionamento de clamor por misericórdia. Tenha fé, mas tenha atitude, tenha ação. E a gente vê aqui que no final do versículo 30, olha o que ele nos diz. E assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou por 8 anos. Houve um momento de paz, houve um momento de quietude. Então a gente vê a ação de Deus. Eu quero que você pense comigo. O que tem te oprimido? O que tem te afastado de Deus? O que tem trago opressão para a sua vida, para a sua casa? Que você realmente possa depositar no Senhor a sua fé e a sua confiança. Que você busque no Senhor as estratégias corretas para eliminar a opressão e o opressor. É sobre isso. Precisamos clamar ao Senhor para que Deus nos dê estratégias, não só para eliminar a opressão, mas eliminar tudo aquilo que causa a opressão nas nossas vidas, dentro da nossa casa. E que nós possamos orar ao Senhor e nos permitir sermos esse instrumento para a libertação. Que a gente não venha olhar para as nossas deficiências, para as nossas fraquezas, mas que a gente se permita viver, ser um instrumento de Deus, para que as circunstâncias, para que a opressão que tem atingido a nossa casa, que tem atingido o lugar onde nós moramos, precisamos nos levantar como intercessores para esse tempo, em prol do nosso estado, da nação onde nós estamos. Deus procura intercessores. Deus procura instrumentos para trazer libertação ao povo e à nação. Seja você. Talvez você esteja dizendo, mas eu sou canhoto, e começando a olhar para suas limitações.
mas eu preciso te dizer que Deus usa até aquilo que parece estar em desvantagem. Deus usa para cumprir propósito. Se levante em prol da sua casa. Se levante em prol desta nação. Se levante em prol da igreja. E seja um instrumento nas mãos do Senhor para causar libertação, para libertar, para ser um instrumento de paz, porque foram 8 anos a terra sossegou. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Senhor Jesus, eu me coloco nas tuas mãos para ser esse instrumento de paz. Diga isso ao Senhor. Senhor Jesus, eu me coloco diante do Senhor para ser um instrumento de paz. Que o Senhor Jesus possa me usar para ser esse instrumento de paz para minha casa, para a rua, para o bairro onde eu moro, para a cidade onde eu moro, para a nação. Que o Senhor Jesus possa estar me usando e que eu não venha olhar para as minhas fraquezas, mas que eu seja ousado como Eudes. Que o Senhor Jesus possa estar nos dando as estratégias corretas para sarar esta nação, para sarar a minha casa, para sarar esta cidade. Que o Senhor Jesus possa estar nos usando, ó Deus, como um agente de libertação, de envios para uma libertação de opressão. Pai, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor Jesus seja, ó Deus, sobre esta nação, sobre esta família, sobre esta casa, sobre esta empresa, sobre esta igreja. Que o Senhor Jesus traga paz para esse tempo, ó Deus, que possamos nos levantar com coragem e com fé para ser esse instrumento. Que o governo do Senhor, um governo de paz, que o governo do Senhor, nós oramos, venha o teu reino, que o reino de paz, que o reino de amor, que o reino de bondade nos alcance. Deus te abençoe, no nome